Olá você! Hoje vou te apresentar aqui uma deliciosa receita de pão que você poderá usar para fazer biscoitos salgados, poderá fritar os biscoitos ou simplesmente para fazer um pão ou 6 pãezinhos na mesma forma. Em uma bacia acrescente 220 ml de água, um ovo e aqui eu vou secar bem o copo porque eu vou usar a mesma medida para medir a farinha. Vou adicionar uma colher de café rasa de sal. Esta colher é um pouco menor que a colher de sopa. E vou adicionar 3 colheres das de café de açúcar e 2 colheres de sopa de gordura. Pode ser óleo, banha de porco, margarina ou gordura hidrogenada, qualquer gordura que você tiver aí. E vou adicionar 3 copos de farinha. E depois, sobre a farinha, eu vou adicionar 1,5 colher de fermento biológico para pão. Eu usei a colher de café também para medir o fermento. E eu poderia ter colocado a metade só desse fermento, mas aqui eu vou querer que esse pão cresça bem rápido. Meu nome é Rosane Zanrosso e este é o canal Receitas e Mais. Se você não é inscrito, se inscreva. Curta o vídeo e compartilhe, pois esta receita é muito gostosa. Geralmente eu faço esta receita na terça-feira, pois vem o meu irmão e minha cunhada jogar baralho com a nona e ele gosta muito de bolinho de massa de pão. Pois na maioria das vezes que a mãe fazia pão, ela fritava a massa em forma de ferradura para a gente comer. E depois de misturar esse pão, eu vou cilindrar. Se você não tiver cilindro, você pode amassar à mão e fazer todo o processo manualmente. Eu cilindrei aqui umas 20 vezes, até a massa ficar bem lisinha. E usei farinha para facilitar. E você que está assistindo, existe alguma receita aí que te remete à infância? Independente disso, se você fizer aí esta receita frita, em formato de ferradura ou grosso e depois passar no açúcar refinado ou açúcar com canela, eu acredito que todos aí na sua casa vão gostar. E depois então que você cilindrar, você corte em tirinhas, enrole estas tirinhas e corte em formato de ferradura. E coloque-as sobre uma forma com um pano no fundo da forma para crescer. E a gente aqui gosta de fritar e comer ainda quente. Então, se as pessoas demoram para chegar, eu posso colocar esta forma na geladeira e assim parar o crescimento por alguns minutos. E se você preferir assar, você deve untar e enfarinhar uma forma. Aqui eu vou cobrir com um pano e um plástico por cima do pano, para não criar casquinha na massa e atrapalhar o crescimento. E as que você vai fritar, você poderá pincelar com um ovo. E o meu menino aqui resolveu colocar semente de chia e girassol por cima, porque não temos gergelim. Eu molhei eles no ovo porque não tenho um pincel para pincelar. E se você fizer aí, você deve untar e enfarinhar a forma ou colocar um papel manteiga para não grudar. Esses biscoitos aí ficaram assados em 20 minutos, em forno pré-aquecido, 280 graus. Uma parte aqui da massa eu fritei, porém não deve ser frita em gordura muito aquecida, pois vai dourar rapidamente e poderá ficar cru. Então deve fritar em fogo médio para baixo, para que eles fiquem amarelinhos e não escuros. Este é um cuidado que você deve ter sempre em qualquer receita. E está aí as minhas ferraduras de massa de pão. Vou passar no açúcar com canela. E esses com açúcar e canela ficaram tão bom que não deu tempo nem de bater uma foto. Comeram tudo rapidinho. E aqui eu fiz outra receita para mostrar que com estes ingredientes você pode fazer também um pão ou 6 pãozinhos, para fazer cachorro-quente ou comer assim. E para fazer esses pães, você também vai amassar a massa e já cilindrar e botar na forma para crescer. Lembrando que poderá sovar a mão também, não precisa de cilindro.
E depois que você fizer os pães, você vai passar os pães na farinha de milho. Esta farinha, ela vai dourar ao assar e vai dar um cheiro e um sabor muito gostoso ao pão. Depois de fazer assim, então, você vai dispor em uma forma untada e enfarinhada também com um pouco de farinha de milho. Vai deixar crescer até dobrar de volume e depois vai levar ao forno pré-aquecido e vai assar por mais ou menos 30 minutos, lembrando sempre de colocar um plástico sobre a massa. Primeiro um pano, depois um plástico e depois outro pano por cima. E você que acompanhou até aqui, muito obrigada. Espero você amanhã para assistir outra receita saborosa em Receitas e Mais.